Primeira parte. Quem eles escolhem ou não depende do grupo. Se são positivados ou negativados. Os negativados depende também de qual negativado a gente está abordando. Porque tem alguns seres que literalmente nós somos comida. Tem alguns outros seres que nós somos fonte de experiência para eles. É como se nós fôssemos o ratinho do laboratório. Sim. Pode ser positivo ou negativo, eu não sei, porque eu não estou enxergando do ponto de vista deles, né? Do ponto de vista de nós que estamos sendo abduzidos, é horroroso. Existem seres até que eram que... a lenda dos vampiros, por exemplo, de sugar o sangue, até o que seria o do chupacabra. Existem seres que se alimentam de fluidos ou que exploram a Terra. Esses negativados puros, eles não vão te perguntar, você gostaria de dar uma volta na minha nave? Ou esperar um pré-acordo? Lembra, ser negativado não respeita muito o livre-arbítrio. Então, eles não vão te respeitar. Agora, tem um grupo de seres que são positivados ou neutros. Os neutros estamos caminhando para nos tornarmos melhores, que esses têm como se fossem pré-acordos. Talvez a pessoa não se recorde, mas ela fez como se fosse um acordo para fornecer algum tipo de material ou para viver alguma experiência naquele sentido. Tem uma negociação, uma conversa, que às vezes essa parte em geral a pessoa não lembra. Então, é aquela abdução que eles vão, pegam, leva, traz uma informação, ou tem até alguma colheita de material, e aí eles devolvem a pessoa. Agora, os negativados em geral, eles abduzem e não devolvem, porque eles vão usar para outra coisa. Não devolve? Uma boa parte não. Eu já ouvi falar que às vezes faz muito mal, devolve, mas a pessoa nem lembra, do que aconteceu. Boa parte não lembra. Mas aí vai ver, tem um implante, alguma coisa na pessoa. Tem alguns que não, eles não devolvem. Porque se você for comida, humanas, né? Se você virou comida, por exemplo, eles... Tirei o pernilongo. Ninja, hein? Tô Jedi. Eu aprendi com o Sr. Miyagi. Então, dependendo da raça, porque não dá pra gente generalizar. São muitos tipos de seres, muitas civilizações e muitos níveis de evolução. Nós somos uma espécie. Mas sei lá quantas que tem. Desses multidimensionais que eu já tive contato ali tratando pessoas, que seriam mentores, os positivos, eu já encontrei mais de 60. Imagina se vai fazer experiência científica, ainda que você aborda os negativos, os neutros e companhia. São muitas espécies. Na ufologia a gente fala de quantas espécies? Na verdade, a gente não fala de espécie nem de raça. Né? A parte científica... Pode ser subtipo. Ela fala de tipologia baseada no depoimento das testemunhas. Aí seria humanoide, animal, mais ou menos a gente fala assim, o primeiro tipo, que é o alfa, ele é os greys lá, né? E tem as suas variações. Aí tem o beta, que é parecido com o ser humano, e tem o gama, que é aquele ser mais bizarro, né? Com o corpo coberto de pelos, energético, robótico, animalesco, né? Antropomorfo, cara de animal e... Ó, tá zoando aqui, ó. Nossa, tá zoando, mas muito meu ouvido. É a Cíntia, mano. É o cara que tá com ela aí, ó. Tá zoando aí, Margarete? O meu também. O meu tá zoando também. Hoje, né? Nossa, o direito aqui, o negócio. O meu tá zoando os dois. Eu tô com a Margarete, eu não tô sentindo. Tava zoando. O direito aqui, nossa, foi um negócio absurdo. O meu tá zoando os dois. Parou agora. Pô, agora eu buguei com esse negócio. Eu achei que eu tava com algum problema de cabeça, assim, porque direto meu tá zoando. Na dúvida é melhor consultar um médico. Sempre. Primeiro consulta o médico, depois vai pra espiritualidade. Vamos ver se não... porque pode ser algum problema de ouvido. Pode ser algo físico, às vezes até alguma virose. É verdade. Primeiro médico, lembra do Digão, do Raimundos? A gente conversou com ele, o baterista do Raimundos. Ele parou de tocar a bateria, foi pra guitarra porque ele tinha um zumbido no ouvido, assim, e atormentava muito ele não aguentava, ele parou de tocar a bateria por causa disso. Mas eu tô com um zumbido no ouvido aqui, gigante aqui, ó. Nossa, mas foi louco o negócio aqui. Parou o seu? Parou. É o que você falou, ele falou, você não quer conversar com eles vão conversar. Não, sai fora. Você tá olha tanto que isso é. E sabe o que foi mais engraçado? Agora você vai dar risada. Na hora que estourou, o meu mentor é um felino. Foi na hora que você falou cabeça de animal com corpo humano. Justamente esse que eu é o meu mentor. Fala, oi, amigo. Cabeça de gato com corpo humano. Então, esse foi um... Olha esse caso, deixa eu contar. Contatado, temos mais um contatado do felino. Então, mas eu nunca vi felino, não. Só vi Grey, só. Mas os felinos é difícil, eles não aparecem assim. Mas olha só o que aconteceu.
Mas vai ver hoje. 1989, eu falei com o seu Antônio lá no Guarujá, 89 ou 87, eu não me lembro muito bem a data, mas ele contou um caso que ele viu um ser com corpo de gente, cara de gato, eram 2, e tinha um disco pousado lá numa praia do Guarujá, onde tinha o antigo cassino, que hoje não existe mais. Não existe, eu sei. Tinha um cassino naquela época, e o negócio pousou, ele ficou assustado, tinha uma luz vermelha no objeto, e os seres estavam com uma espécie de bastão na mão, né? E aquela cara de gato, ele assustou muito e vazou de lá. O objeto depois decolou. Ele não viu entrar na água? No dia seguinte, não viu. Aí no dia seguinte ele voltou no local, tinha uma marca, onde o objeto tinha pousado, tal. E aí ele fez um desenho disso, 1946, em 87 ou 89, não lembro, finalzinho ali da década de 80, ele nos procurou e contou o caso, eu anotei o caso e ele me deu o desenho da nave com o ser. Só que eu guardei, assim, como era um negócio tão bizarro, né, um ser antropomorfo. Imagina a cabeça na década de 80, eu falei, não. mano, esse cara, esse senhorzinho, que ele já tinha 60 e poucos anos na época, eu falei, ele brisou, né, sei lá, que ele viu. Mas aí eu deixei na prateleira, deixei aquilo quieto. Aí quando chegou 1996, a gente estava em Iporanga fazendo vigília, aquela coisa toda, entrevistando testemunha, e apareceu um cara lá que viu uma nave assim que parecia um para-brisa embaixo, né, translúcido, e dentro tinha 2 seres com essa cara de gato. E o senhorzinho era tão simples e tal, eu falei, meu Deus, ele tá contando a mesma coisa que aquele cara me falou lá na década de 80, mas que aconteceu agora, em 96, aqui em Iporanga, né, no interior de São Paulo. Aí, assim que eu voltei, coletei o caso também, o Carlos Alberto Machado, que é um pesquisador lá do Paraná, também estava junto. Aí eu voltei para São Paulo e comecei a disparar mensagem para vários grupos, né, não de WhatsApp, que não tinha nada desse jeito, foi carta mesmo, né, mandava carta, e aí perguntando, olha, por acaso no seu arquivo ufológico você tem alguma tipologia de ser antropomorfo, que tem a cara de felino, gato e corpo de gente? Aí comecei a receber carta. Aí recebi 2 casos dos Estados Unidos, da década de 90, um caso de 1967 em Itajubá, Minas Gerais, aí já tinha esse de 96 Iporanga, tinha caso de Santa Isabel, na Argentina, de 1972. Aí eu falei, lascou então. Então, é uma tipologia que não é tão frequente na sua atuação, mas que vez ou outra aparece. E aí, como eu gostava também de arqueologia, dessas coisas todas, na parte de egiptologia, você tem os deuses antropomorfos. Aí tinha a tal da Bastet, da Sekhmet, né, que é a cara de leão e cachorro também, né? Aí eu falei, Anubis. Será que os egípcios tiveram algum contato naquela época e aí endeusaram essa tipologia? Tal? Que é o cuidado deles hoje, inclusive. Esses seres mais evoluídos, que eles não querem ser deuses, eles não querem ser reconhecidos como deuses, eles querem ser reconhecidos como iguais, parte do todo. Esse meu mentor foi o que eu tive mais dificuldade para aceitar. Eu não vejo a hora de ser um Star Trek aqui, entendeu? Para aceitar. Que aí vai ter vários tipos, assim, andando para um lado, para o outro, né? Mas você sabe que no local deles é assim, né? É meio misturado, então, parece um grande aeroporto, porque para eles tá na mesma frequência, tá na mesma vibração, não tem problema. O que aconteceu no Egito, na Suméria e Atlântida, Lemúria e companhia? Em alguns períodos da história, nós, humanos, atingimos uma certa frequência vibratória, novamente a ressonância. E aí fica confortável para esses seres também estarem entre nós e começarem a aparecer. Quando o Egito começou a decair, foram embora. Então, o que a gente reconhece às vezes como deuses do Egito, deuses da Suméria, os maias, astecas e companhia, a grande maioria deles eram seres multidimensionais, tinham uma vida, uma civilização diferente daqui, estavam aqui trocando informações conosco. Só que a mentalidade da época, e principalmente os que vieram depois e que cresceram com as histórias, eles eram como se fossem deuses, mas eles não eram deuses, só eram mais... É que nem tem um monte de gente que fala do que nós, né? de raça, né? De não sei o quê, né? Mas, então,
para existir uma raça ou alguma espécie, teria que ter tido um trabalho científico de, por exemplo, a NASA vai lá num determinado planeta, Sim. naquele planeta estuda durante um tempo e aí traz um tratado científico, olha, tem a raça no planeta tal, 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 tal. Então, nessa questão... A nomenclatura. A nomenclatura mais adequada científica seria tipologia. Baseada nos depoimentos, em vez de falar raça. Embora muitos ufólogos aí, de várias coisas, às vezes acaba usando isso porque acabou virando um negócio rotineiro, mas não seria é mais o mais a adequado. linguagem para as pessoas entenderem, talvez. Também, porque né? nós humanos estamos que nem acostumados com o termo raça. reptiliano lá, a pessoa fala, reptiliano, não sei o quê. Tem a raça reptiliana? Sei lá, de repente pode até ter, mas foi classificada ainda cientificamente? Não. Mas tem ser que tem característica de rap? Tem. A gente estava num evento lá em Recife, do Lauside, lá do Alexandre Lauside, e lá nós conhecemos várias pessoas ali que vinham contar a história, algumas eu gravei e tal, outras não autorizaram gravar. E aí veio uma senhora que ela trabalhou... dentro do meio militar, né, aqueles militares do exército, que faziam algumas atividades até sociais na Amazônia. E ela contou uma história muito louca, assim, porque ela era enfermeira, né, mexia com essas coisas, e aí o cacique veio lá no acampamento lá do exército, e falou, eu preciso de um médico que acompanhe, que tem uma pessoa lá, tá doente, assim, 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 assim. E aí, o pessoal do exército, junto com ela, foram e pegaram o barco, chegaram até um local, aí era mata, andou muito tempo na mata, até que chegaram na tribo, que era bem isolada mesmo. E aí, quando ela foi cuidar da pessoa lá que, teoricamente, estaria com malária, alguma coisa assim, ela falou, parecia um jacaré, né? Verde, um negócio esquisito, né? Mas só que tinha corpo de gente e aquela fisionomia feia de um lagarto, alguma Será coisa que era assim. um reptiliano esse daí? Então, aí ela deu... região... Então, o que ela falou pra mim, com o conhecimento que atualmente ela teria, deveria ser alguma coisa nesse tipo. Até falei pra ela, mas já tava idosa, tudo, né? Falei, pô, seria legal a senhora levar a gente lá, né? Aí falou, mas... deve já até ter morrido o cacique da tribo, né? Faz muito tempo, eu era novinha quando aconteceu esse fato, mas não estou falando aqui que ela está falando a verdade ou não, mas me pareceu, pelo depoimento dela, ela ser bem convincente naquilo que ela experienciou. Tanto é que ela deu lá os remédios, aplicou a coisa e depois o cacique disse que melhorou. Que legal. Entendeu? Que esse bicho, né, que convivia com os indígenas lá e que para eles era uma espécie de ser da natureza, mas que estava ali. E ela falou que era muito bizarro aquilo, que era um negócio meio verde, meio lembrava um lagarto, alguma então coisa. pode ser um reptiliano. Ou um draconiano. Tem coisa, seres que lembram cobras alguma também. coisa. Você ia falar que pela então, região, tem região que eles... Não, naquela região ali da Amazônia, teve uma época que aparecia, tá? Muitos seres que lembram serpentários, que lembra a aparência de cobra, não necessariamente um lagarto, mas mais para o serpentário. É uma outra espécie, né? Então, desse tipo eu nunca ouvi falar, não. Neutros, esse daí? Depende, assim, tem 3 tipos desses de serpentes, tá? 2 negativados e 1 positivado. Um que trabalha para a luz, né? Que trabalha para a federação, que seriam os federados, mais 2 que são negativados. E aí eles usariam mesmo para escravizar as pessoas e companhia. Eu acredito que, pelo que você sabe também, quando a gente sente esse zumbido, são seres com a frequência mais alta. Depende. E por isso que a gente pode sentir também os porque às negativos vezes a gente acha que pela tudo o ser que frequência. está numa dimensão elevada é positivo, não necessariamente. Porque na visão deles, tá? Do que eles me passam, dimensão não necessariamente significa a opção em trabalhar ou não para a luz.
Porque às vezes é um ser que tem um desenvolvimento tecnológico, científico, da mente, da consciência, porque eles falam que é um nível de consciência, mas naquele local ele escolhe não trabalhar para a luz. Então ele tem a frequência elevada, ele tem uma frequência, mas não trabalha para a luz. Então, por exemplo, um reptiliano, ele trabalha ali em quinta dimensão. Tranquilamente, quinta, sexta dimensão do que eles chamam, mas ele não, uma parte deles, né, não todos, trabalha para sombra, né, para não luz, interesses próprios. Porque para esses seres multidimensionais, como que eles olham? Eles separam aqueles que trabalham em prol do todo, olhando, respeitando as regras que seriam os positivados, os trabalhadores da luz. Os que são positivados, eles falam que ou são da Confederação da Luz, que são aqueles que já foram positivados, mas não estão trabalhando, mas também não respeitam as regras universais, e tem os da Federação, que seria a Federação Galáctica, a Federação da Luz, que eles chamam, que são aqueles que fazem o quê? Saem do seu local de conforto para ajudar outros mundos, para ajudar no desenvolvimento também de outras espécies como nós. Então, muitos desses que a gente vê como os felinos, às vezes são seres que trabalham para a Federação para ajudar no desenvolvimento e proteção de outros seres. Na visão deles, nós humanos somos negativos. Ainda. Estamos em transição. Por quê? Porque a nossa espécie acaba sendo muito primitiva no sentido de nós não respeitamos praticamente o livre-arbítrio, autodestrutivo, destrói o próprio planeta que nós fomos destinados a proteger, um mata o outro da própria espécie, não consegue viver em respeito. Então, na perspectiva deles, às vezes nós somos negativados, mas eles já entendem que nós estamos passando por um processo de chegar na neutralidade. O que é neutralidade? Eu acho que não tá chegando, não. Não, eles estão investindo em nós. Não, acredito que não. Eu também tenho essa percepção que tá só piorando. Tá só piorando.